A Receita Federal, ela lançou agora o Manual da Malha Fina. E olha, vai orientar os contribuintes agora como se comportar para não cair na malha fina e mais do que isso, se cair na malha fina, ele saber como vai fazer para regularizar as pendências. Nós sabemos que as empresas, instituição financeira, né, as pessoas jurídicas, de uma maneira em geral, elas têm obrigações de entregar declarações para a Receita Federal e na grande maioria das situações onde tem a questão do imposto. No nosso caso especificamente, falando das pessoas físicas, nós vimos que ela tem a DIRF, que ela entrega lá no início do ano, com as informações referentes aos impostos. Mas tem outras informações também, como financeira e etc. E tudo isso formam a base de dados da Receita para que quando o contribuinte entregue a sua declaração, ela possa fazer o cruzamento e verificar se as informações estão todas corretas, né? Nós temos um exemplo desse ano que criou-se, né, já existia, mas criou-se uma possibilidade de quem fizesse pela declaração pré-preenchida poder receber nos primeiros lotes, o que não aconteceu, mas já parece agora que no terceiro lote eles vão ter essa preferência. Mas como é que essa pré-preenchida ela tem essas informações? Ela tem essas informações justamente porque as pessoas jurídicas informam ao governo as operações que aconteceu e tudo referente ao seu CPF já está antecipado antes de você fazer a declaração na base de dados da Receita Federal. Mas antes de explicar essa situação desse manual, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Nós já falamos sobre essa questão da malha fina em alguns vídeos, quando nós falamos especificamente de declaração de imposto de renda, Receita Federal e etc. Mas falamos especificamente, não falamos especificamente, falamos dentro de alguns vídeos. E aí agora, né, com essa oportunidade que a Receita está divulgando, vamos trazer para vocês aqui novamente o passo a passo, né, que é a orientação da Receita, que também nós sempre falamos aqui, de como você proceder se efetivamente você cair na malha fina. Nós sabemos que todo cidadão brasileiro ele tem que verificar uma vez por ano se ele está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda ou não. Se ele não estiver obrigado, ele não vai entregar, não vai cair na malha fina, se ele não estiver obrigado. Veja bem, se ele estiver obrigado, ele tem que fazer a declaração. Mas ele também pode fazer a declaração se ele tiver algum imposto que ele julgar que ele tem que restituir, então ele pode fazer a declaração. Se fizer a declaração, está sujeito à malha fina. Não é que vai cair na malha fina, mas se fizer alguma informação incorreta, pode cair na malha fina. Se deixar de fazer algumas informações na declaração de imposto de renda, pode cair na malha fina. E se tiver alguma coisa que não está informado na Receita, ela pode também cair na malha fina para ela solicitar documento. Então, a malha fina, em síntese, é uma situação que apura alguma eventualidade que possa ocorrer na declaração de imposto de renda. Mas se você fizer tudo certinho, todas as informações batendo, pode ficar despreocupado que você só tem que fazer o quê? Você só tem, depois que enviar a declaração, aguarda um mês mais ou menos, entra lá no ECAC e verifica se a sua declaração está processada. Se ela estiver processada, o governo aceitou, a Receita Federal entendeu que está tudo declarado certinho, está tudo correto, não vai ter problema. Ela vai ou para a fila de restituição, ou você vai estar liberado para você estar pagando os impostos. Você já começa a pagar a partir do momento que você declara. Mas se tiver alguma incorreção, você tem que consertar a declaração para continuar pagando o imposto corretamente. Agora, se a declaração ela pegou essas informações, se a Receita Federal pegou essas informações que ela tem, cruzou com a sua declaração de imposto de renda e encontrou alguma situação incorreta, por exemplo, você digitou um número errado, você informou alguma informação que não está batendo, vai aparecer lá que você vai ter que fazer essa correção. Via de regra, quando é alguma informação que não está batendo ou alguma falta de informação, você pode fazer uma retificação. E aí, nesse caso, você faz a retificação e corrige o problema, volta a acompanhar para verificar se está tudo certinho. E aí, depois, ela vai ser liberada para o processamento, tudo certo. Mas, se você não entrar antecipadamente e verificar, você, com certeza, quando chegar no tempo próprio, você vai receber uma intimação colocando ali o que efetivamente aconteceu, o que você tem que fazer para resolver. E aí, nesse caso, você pode ir lá e fazer a resolução, tudo bem, a declaração vai ser liberada novamente, vai entrar para o processamento e vai ser reanalisada. Ou como você, se você esqueceu, se você não der, vamos dizer, não cumprir aquela intimação, o que vai acontecer?
Aí começam os problemas, porque a Receita vai fazer o lançamento, vai corrigir a sua declaração, fazer o lançamento sobre a ótica dela. E via de regra, isso dá imposto a pagar. Então, nesse momento, você tem que ir lá para corrigir. Se você não corrigir, você vai ter problema. Passou isso aí, você não questionou, você já recebe uma notificação para você que a sua declaração já gerou imposto e ela está te cobrando imposto para te pagar. E nesse caso, o que acontece? Você pode fazer o pagamento da dívida se você entender que aquele lançamento, né, que aquela correção que a Receita fez foi correta. Você pode pedir parcelamento desse imposto para você fazer o pagamento, que é normal, porque toda declaração parcela o imposto. Você pode pedir retificação do lançamento, se for cabível, mas veja bem, toda vez que você pede alguma coisa, você faz um processinho administrativo e você tem que juntar a prova. Toda vez que acontece alguma coisa que você vai lá, não é só você pedir, você tem que pedir, fazer o requerimento e juntar as provas. E você pode impugnar também, da mesma maneira. Você tem que verificar se é cabível a impugnação. Se for cabível, você juntar todos os documentos necessários e entrar com a impugnação. Isso aí vai ser analisado e possivelmente vai ter uma resposta. Se for favorável a você, a declaração permanece inalterada. Se julgar que você não tem razão, aí sim vai proceder o lançamento e você vai ter que pagar vai pagar esse imposto gerado por esse lançamento na sua declaração. Então, nada de novidade com relação às informações e o passo a passo, mas com relação à informação, a Receita disponibiliza agora, né, mais uma vez, informações referentes de como você vai poder fazer isso aí. Então, esse manual nada mais é do que trazer publicamente, de uma maneira mais ampla, e dando publicidade, e simples também, porque está um passo a passo lá no site, muito tranquilo, muito fácil de você entender. E aí nós trazemos para você isso já mais detalhado ainda. Então, o que acontece? Esse manual, ele traz não novidades com relação à legislação, o que você vai fazer, mas sim que a Receita está tornando uma divulgação de informações para facilitar a vida do contribuinte. Você acha mesmo que ela está facilitando a vida do contribuinte ou você acha que ela está fazendo isso para acelerar e melhorar o recebimento do imposto? Deixa aí nos nossos comentários a sua opinião, mas de qualquer maneira a gente tem que bater palma para a Receita, porque pelo menos ela está fazendo alguma coisa para melhorar, em tese, a vida do contribuinte. Um grande abraço e até o próximo vídeo.